Saúde mental e emocional é extremamente importante para conquistar a aprovação no vestibular. Mas eu não tô contando nenhuma novidade aqui. Qualquer site de cursinho ou escola que você abrir, qualquer reportagem sobre vestibular que você ler, e quase 100% dos professores já falam sobre isso. A verdade é que a maioria dos estudantes já tem essa consciência, já sabe o tanto que é importante cuidar da saúde mental e emocional, principalmente no período do vestibular. Mas por que ainda tem tantas pessoas falando sobre isso? Por que ainda tem tantas pessoas batendo nessa tecla? Inclusive eu. Porque, apesar da maioria dos estudantes terem essa consciência e saberem da importância do cuidado com as emoções, do cuidado com os pensamentos, do cuidado com essa saúde mental e emocional, é a minoria que está fazendo efetivamente alguma coisa para cuidar da saúde mental e emocional. Isso não é curioso? Acontece que saber é uma coisa, agir é outra. E o que impede os estudantes de cuidarem efetivamente da sua saúde mental e emocional? Você já parou para pensar nisso? O que te impede de cuidar da saúde mental e emocional? Pare e pense aí por um momento. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns estudantes sobre isso e eu cheguei à conclusão de que o motivo que normalmente impede os estudantes de terem esse cuidado maior com a saúde mental e emocional costuma ser até um motivo nobre. Consegue pensar em qual que é? Consegue adivinhar? Sabe que motivo que é esse? Os estudos. Os estudantes falam assim comigo: Cláudio, eu já tenho tanta coisa para fazer, tanta matéria para estudar. Você já viu tanto de matéria que cai no Enem? Pois é, eu tenho muita matéria para estudar, muito simulado para fazer, muita redação para escrever. Eu já tô aqui com um prato cheio de coisa para fazer. Não dá tempo de acrescentar mais uma coisa e ter que cuidar de saúde mental e emocional. Depois eu lido com isso. Deixa isso para depois. Eu vou empurrando, vou levando as coisas, vou lidando com o que acontece e vai ser isso aí. Esse é o pensamento da maioria dos vestibulandos e esse costuma ser o motivo pelo qual eles deixam o emocional de lado. Acontece que um emocional abalado pode criar um grande obstáculo entre você e a sua aprovação. Um estudante que não cuida do emocional, que não cuida da sua saúde mental, ele pode ter todo esse conhecimento, ele pode ser super habilidoso para escrever redação, ter feito vários simulados e tá indo super bem nas provas e tudo mais, né, nos simulados. Acontece que se lá na hora da prova o emocional dele se desestabiliza, ele fica nervoso, ansioso, ele vai encontrar um muro entre ele e a aprovação. Então, não dá pra negligenciar o emocional, não dá pra ficar deixando o emocional de lado. Mas eu entendo, né? Eu já acho que você já tem essa consciência, que você já sabe disso. E é por isso que nesse vídeo eu vou além. Eu não vou ficar aqui só falando só falando que é importante você cuidar da sua saúde mental e emocional. Eu quero te mostrar o porquê, a razão pela qual você deve cuidar da sua saúde mental e emocional. Porque uma vez que a gente entende a razão, a gente entende o porquê, fica muito mais fácil da gente perceber a importância e relevância daquilo. E aí a gente começa a abrir um espacinho, abrir um tempinho para introduzir os cuidados com a saúde mental e emocional na nossa vida, no nosso dia a dia. Mesmo você sendo um vestibulando, que tá cheio de matéria para estudar, que tá cheio de simulado para fazer e redação para escrever, ainda assim é possível e esse cuidado com o seu emocional vai ser um diferencial. Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Vamos então às razões pelas quais você deve cuidar do seu emocional, mesmo com tanta matéria para estudar. E a primeira razão é o fato de que o preparo emocional faz parte da sua preparação. Muitos estudantes ignoram isso. Finge que o emocional não existe, vai empurrando com a barriga e tal, acha que vai ficar tudo bem. Aí faltam alguns dias para a prova chegar e o que acontece? O estudante simplesmente surta, entra em desespero, em pânico, é dominado pela ansiedade, pelo medo, pelo nervosismo, e aí fica se sentindo extremamente inseguro. Tudo isso é o quê? Emocional. Tudo isso tem raiz onde? No emocional. Então, é preciso se preparar emocionalmente. Não dá para ignorar isso, porque fazer prova tem tudo a ver com emoções. Chega de ficar ignorando esse fato, sabe? Chega de ficar só pensando na preparação
acadêmica, na preparação ali dos estudos. É claro que essa preparação é extremamente importante e é muito fácil a gente observar como que isso impacta no resultado, né? Uma pessoa que faz várias redações, que treina isso, que tá ali corrigindo, que tá lendo, que tá pesquisando, que tá estudando, ela vai ter um desempenho muito melhor, não há dúvidas disso. Acontece que o emocional não deve ser ignorado, é preciso conciliar as coisas. Do mesmo jeito que é preciso estudar para passar no vestibular, é preciso também fazer atividade física, ter um bom sono e, é claro, se preparar emocionalmente. Não dá mais para ignorar esse aspecto do emocional. Tem várias pesquisas falando o tanto que os vestibulandos passam por essa fase de vestibular deprimidos, ansiosos, tensos, sabe? Abalados emocionalmente. E como que a gente trabalha com isso? Como que a gente lida com isso? Se preparando emocionalmente. E o preparo emocional vai fazer toda a diferença, não só no período do estudo, mas lá na hora da prova também. Então, do mesmo jeito que o estudante separa um tempo para estudar, para fazer simulado, para dormir, para descansar, é preciso separar um tempo para cuidar do emocional. E eu não tô falando aqui de horas e horas de dedicação. Não precisa. Talvez o que o estudante vai precisar vai ser 1 hora por semana, como é o caso dos estudantes que fazem terapia. É 1 hora por semana. Sabe como que isso vai impactar assim nos estudos? Não vai, pelo contrário, vai ajudar, vai contribuir. Ou, por exemplo, você pode reservar 20 minutos de 2 dias da sua semana. Terça e quinta, que são os dias que eu libero os vídeos aqui no canal, separa 20 minutos, assiste os vídeos, sabe? Absorve esse conteúdo, entende como colocar em prática. Nos outros dias você vai colocando em prática as atividades, as coisas que eu trouxe aqui, as coisas que eu ensinei, as coisas que você aprendeu. E aí você vai, coloca em prática em 10 minutos, às vezes, do seu dia. Esse é o cuidado com o seu emocional. Um cuidado diário que não vai demandar horas e horas do seu dia. Peraí, você não pode separar 10 minutos ali do seu dia, 20 minutos, sabe? E eu tô falando aqui, por exemplo, quem vai assistir os vídeos do canal, que tem aqui coisa pra caramba pra se preparar emocionalmente, tem muito conteúdo, tem muita ferramenta, muita técnica. Assistir 20 minutos, sabe? 2 vezes por semana. Isso é pedir demais do vestibulando? Eu acho que não, isso é uma coisa que dá para conciliar, que dá para se organizar e que vai fazer toda a diferença lá na frente, vai fazer toda a diferença nos seus resultados. Então, se prepare emocionalmente. A segunda razão é o fato do emocional ser capaz de provocar reações desagradáveis no seu corpo, o que vai te prejudicar não só na hora dos estudos, mas também durante a prova. Vamos pegar aqui o exemplo da ansiedade. Pensa aí, quando você se sente ansiosa, ansioso, como que você fica fisicamente? Provavelmente você vai notar uma tensão muscular, então os músculos ficam mais rígidos, uma dor de cabeça, um incômodo no estômago pode gerar uma dor estomacal ou só aquele incômodo mesmo, aquele enjoo. A expressão facial fica mais cansada, mais desmotivada, preocupada, não é? E tudo isso impacta no seu desempenho ali na hora da prova, concorda? Porque imagina, você está fazendo prova, você está com uma ansiedade ali dentro de você. Então, além dessa ansiedade, ainda tem uma tensão muscular. E aí você fica lá durante a prova, fazendo assim e tentando aliviar aquele desconforto. Aí você tá com enjoo, sua cabeça tá doendo, você tá cansada, sabe? Você tá de saco cheio daquilo ali, tá preocupada. E aí vem uma série de outros sentimentos. Imagina fazer prova desse jeito. Imagina estudar. A gente não consegue assimilar o conteúdo assim, não. A gente não consegue assimilar as matérias, não consegue absorver aquilo que a gente tá estudando, aquilo que a gente tá lendo. E aí fica difícil de concentrar. E aí é nesse momento que a gente tá ali fazendo a prova, e aí lê e relê a mesma questão inúmeras vezes e se perde completamente. Você acabou de ler, você nem lembra mais do que era aquilo ali. Mas isso é por quê? Porque tem todo esse desconforto físico, além do desconforto interno. Mas aqui qual que é o ponto-chave? Todo esse desconforto físico, ele tem a origem, a causa dele está no emocional. Então não adianta, por exemplo, vou me preparar fisicamente para não sentir isso. Claro que o preparo físico, ele vai fazer a diferença. Agora, se tem uma emoção ali, não se resolve com o preparo físico, resolve com o cuidado emocional.
Então, o nosso corpo e a nossa mente, eles estão interligados. Então, tudo aquilo que a gente sente, sabe, que tá ali, vivo dentro da gente, por mais seja um sentimento, uma coisa abstrata, ele pode provocar reações físicas no nosso corpo, algo mais concreto, né, mais palpável. E aí, o que acontece? A gente vai sentindo esse desconforto. É a mesma coisa de tentar estudar ou fazer prova se sentindo gripada. Você já tentou isso? É uma coisa horrorosa, é péssimo. Eu, pelo menos, já fiz prova doente, já tentei estudar doente e é uma coisa horrível. Recentemente, eu fiquei muito doente, passei muito mal. Peguei uma gripe, assim, daquelas. O meu corpo inteiro doía. Quando eu respirava, minha costela aqui doía, sabe? Meu nariz estava congestionado, eu estava com dor de cabeça, não conseguia nem ficar de olho aberto direito. Eu tentei ler, eu tentei estudar. Você acha que eu consegui? Eu não consegui, parecia que nada daquilo ali estava fazendo sentido, eu não conseguia concentrar. E por quê? Porque cada vez que eu respirava, eu sentia uma dor na minha costela. Então, assim, não dá, sabe? A gente precisa estar bem fisicamente, a gente precisa estar com o nosso corpo bem, com a nossa mente bem concentrada, focada, mas o nosso corpo também precisa estar acompanhando. E aí a gente precisa ficar atenta quando há uma raiz emocional em todo esse desconforto físico que a gente está sentindo. Porque se o problema é emocional, a gente resolve como? Com soluções, com ferramentas emocionais. Então, essa é a segunda razão pela qual você deve cuidar do seu emocional. Agora me diz uma coisa, quem você acha que vai ter um melhor desempenho nos estudos e lá na hora da prova? O estudante que não confia em si mesmo, que não acredita na sua capacidade, que é inseguro, ou o estudante que confia em si mesmo e acredita na sua capacidade? Quem você acha que vai ter o melhor desempenho nos estudos e na prova? Esse daqui, né? O estudante que confia em si mesmo, que acredita na sua capacidade. Isso daqui é um grande diferencial. E qual que é o segredo? Qual que é a peça-chave? O sentimento. Que sentimento que é esse? A confiança. A confiança faz toda a diferença. Principalmente porque quanto menor a autoconfiança, maiores as preocupações, maiores as alterações emocionais durante a prova e maior a dificuldade de se concentrar naquilo que está fazendo. Essa é uma baita de uma razão para cuidar do seu emocional, não é? E essa é a terceira razão pela qual você deve cuidar do seu emocional. O estudante que quer ter um bom desempenho nos estudos e lá na hora da prova, ele precisa confiar em si mesmo. Essa falta de confiança em si pode prejudicar muito o estudante, tá? Pode criar um grande obstáculo, uma grande barreira entre ele e a aprovação. Teve uma vez que eu tava conversando com uma seguidora no Instagram, a gente vive conversando e tal, e ela tava me falando, tava desabafando comigo sobre o fato dela não conseguir estudar. Ela falou assim, Cláudia, eu sei que eu preciso estudar, mas eu fico procrastinando. Eu procrastino demais e eu não sei o que acontece. E aí a gente continuou conversando e tudo, eu fui investigando para entender um pouco mais, né, do que estava acontecendo. E aí, foi nesse momento que eu fiz uma pergunta muito importante para ela e eu quero fazer essa pergunta para você também nesse momento. Você acredita que você é capaz de passar? Você confia em si mesmo para passar? Você tem essa autoconfiança? E quando eu perguntei isso pra ela, sabe o que ela me respondeu? Não, eu não confio. Agora eu te pergunto, como que alguém estuda e faz tudo o que precisa fazer se não acredita em si mesmo? Se não tem autoconfiança? A confiança é extremamente importante. O estudante que não tem, às vezes, costuma encontrar algumas dificuldades, algumas barreiras no meio do caminho que tornam as coisas muito mais difíceis. E a gente tá falando aqui de um sentimento. Qual que é a solução? A solução tá no emocional. É claro que, e vale destacar isso daqui, o estudante que tá ali estudando, se dedicando, sabe, fazendo a parte dele, treinando e tudo mais, ele vai aumentando a confiança dele sim. Por quê? Porque confiança demanda a ação. Então, quanto mais a pessoa age, mais confiança ela tem. Mas não é só isso. É preciso treinar esse músculo, sabe? É preciso treinar essa emoção. É se tornar emotional fit, sabe? Não tem pessoa que é fitness de academia, não sei o que, nananã. Pois é, você estudante que quer passar no vestibular precisa se tornar emotional fit. Então você tem que ser fitness emocionalmente, sabe? O seu músculo ali da confiança precisa estar treinado, precisa estar habilidoso. Até porque a confiança costuma ser um sentimento que vai embora como um sopro, né? Basta vir o medo, a dúvida, a insegurança que abala toda a nossa confiança. Basta às vezes a gente se deparar com uma pergunta ali que a gente não sabe como responder, com uma questão muito difícil,
que essa confiança é abalada. Então a gente precisa estar com esse sentimento treinado e fortalecido dentro da gente. E isso se faz com o preparo emocional. Isso se faz com o cuidado com as nossas emoções e sentimentos. A quarta razão pela qual você deve cuidar do seu emocional, mesmo com tanta matéria para estudar, é o fato de que o seu estado emocional, ou seja, a maneira que você se sente, a forma que você se sente, interfere naquilo que você faz e nos seus resultados. Quer ver um exemplo? Pare e pensa aí, tenta se lembrar de uma vez que você estudou ou fez uma prova sentindo preguiça, totalmente desmotivado. Como que foi fazer essa prova? Como que foi estudar assim? Provavelmente a hora custou a passar, tudo parecia muito mais difícil e chato, você estava ali totalmente desmotivado, não é? A gente tá ali, ai, nossa, preguiça de fazer isso, só quero que acabe logo. É ou não é? Agora, pense aí em uma vez que você fez uma prova ou estava estudando, se sentindo motivada, disposta, animada. Como que foi? Totalmente diferente, não é? Fica muito mais fácil concentrar, a matéria parece fazer mais sentido, a gente consegue absorver melhor as coisas, consegue enxergar as pegadinhas, a gente consegue prestar mais atenção, a hora passa mais rápido. Qual é a diferença? O estado emocional, a forma que a gente se sente. A forma que a gente se sente interfere e muito na nossa vida, nas nossas ações, naquilo que a gente faz e, consequentemente, nos nossos resultados. Então, para ter um bom desempenho na prova, para ter um bom período de vestibular, e o que eu quero dizer com período de vestibular, né? O tempo de estudo e o momento lá da prova mesmo, é preciso treinar o seu emocional, é preciso estar com o emocional fortalecido para chegar lá na hora da prova você conseguir acessar emoções, ou seja, despertar dentro de você emoções positivas que vão te favorecer ali na hora da prova, que vão te ajudar a ter um resultado melhor, a fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, uma pessoa que está lá no Enem totalmente desmotivada, vai ser muito fácil chutar o balde. Ah, deixa pra lá, eu não vou conseguir. E eu não tô tirando isso da minha cabeça não, tá? Eu já fiz entrevista com uma pessoa que falou justamente isso. Ela falou assim, eu tava tão desanimada. E eu pensei assim, eu não acho que eu vou passar mesmo. E, não tô afim de ficar fazendo isso. E ela simplesmente chutou o balde. Largou a prova. Então, assim, olha como que o emocional interfere. O emocional fortalecido é totalmente diferente. E como que a gente fortalece o nosso emocional? Cuidando das nossas emoções. Cuidando da nossa saúde mental e emocional. E por fim, a quinta razão é o fato de que os danos emocionais provocados pelo período do vestibular vão acompanhar o estudante, por anos. O estudante que negligencia o emocional agora vai sofrer com os impactos disso, por muito tempo. Sabe por quê? Se engana quem acha que depois que passar, vai estar tudo resolvido. Não estará. Sabe por quê? Porque quando a gente não lida adequadamente com aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que está vivo dentro da gente, quando a gente simplesmente ignora, finge que nada está acontecendo, coloca dentro de uma caixa e joga para escanteio lá no nosso cérebro, sabe o que acontece? Aquilo ali pode virar à tona a qualquer momento, aquilo ali não tá resolvido, aquilo ali ainda tá vivo dentro da gente, ainda vai gerar um certo incômodo, um certo desconforto, e isso tudo pode provocar grandes impactos e consequências na vida do estudante, desde o fato de impedir o estudante de passar no vestibular, tá? Porque o estudante fica só empurrando com a barriga, fingindo que nada tá acontecendo com relação às emoções, e fecha os olhos para isso, pode criar uma verdadeira barreira, um verdadeiro muro entre ele e a aprovação. Mas pode ser que o estudante, apesar de tudo isso, passe no vestibular, mas aí vai ser um universitário abalado. E aí pode viver esse momento da universidade completamente abalado emocionalmente, sem entender o que está acontecendo, e aí depois vai viver uma vida de abalo emocional, que é uma vida muito mais difícil. E tudo isso por quê? Porque tem sentimentos ali que nunca foram gerenciados, que nunca foram cuidados. E como que a gente evita isso? Como que a gente previne isso? Cuidando do emocional agora, não negligenciando. A gente já passa por tantas coisas que abalam o nosso emocional, além do vestibular, né? E a gente não deve ignorar isso. A gente não deve ignorar essas outras coisas e não devemos ignorar o impacto que o vestibular provoca no nosso emocional, o impacto que isso
gera dentro da gente. Quanto antes a gente cuidar disso, melhor, porque você já tá prevenindo, sabe? Lá na universidade você pode encontrar outros problemas, outras barreiras, mas aí você já sabe como lidar com isso. Por quê? Porque você já agiu preventivamente, você já sabe como cuidar do seu emocional, você já tem controle sobre as suas emoções, você já tem essa expertise, sabe? Isso vai fazer toda a diferença. É por isso que eu falo que o que eu ensino aqui, quem tá aqui assistindo, sabe? Os vídeos do canal, quem tá aprendendo aqui, vai levar conhecimento para toda a vida. É um conhecimento aplicado e direcionado para o período de vestibular, mas que serve para absolutamente tudo. É uma coisa que uma vez você aprendeu, você não vai deixar de aplicar aquilo ali. E a nossa vida toda envolve as nossas emoções. Então, esse cuidado emocional preventivo, e nem é só preventivo assim, né? Porque é um cuidado emocional para o momento. Mas aí, além de ser um cuidado emocional para o momento, ele vai te prevenir de muito sofrimento e abalo emocional lá na frente também. Como você pode ver, cuidar do emocional é extremamente importante. E agora, você não simplesmente sabe essa informação aleatoriamente, né? Você entende as razões por trás disso e por que é tão importante separar um tempo, separar um momento para cuidar da sua saúde mental e emocional. E como que isso vai impactar e como que isso vai fazer diferença no desempenho dos seus estudos e no seu desempenho lá na hora da prova. Esse vai ser um grande diferencial. E quais são alguns desses impactos que a gente viu aqui que o emocional exerce lá na hora da prova, que o emocional exerce na sua vida e que torna esse cuidado tão importante? É o fato de que a falta de cuidado com o emocional vai te impedir de ter autoconfiança, vai fazer com que você se abale emocionalmente, se desestabilize lá na hora da prova, surte, entre em desespero com a prova, com o vestibular, com o tanto de matéria para estudar, vai fazer com que você tenha reações desagradáveis no seu corpo, vai fazer com que você se desestabilize. Então, olha só o tanto de dano que um emocional abalado pode causar. E como que a gente resolve isso? Cuidando do emocional e fazendo isso com constância. Você não precisa de desenvolver habilidades emocionais da noite pro dia. Afinal de contas, ninguém vai conseguir isso. Né? Ninguém se torna habilidoso emocionalmente da noite pro dia. A gente não adquire uma habilidade assim. Então, essa constância de estar aqui 2 vezes por semana, assistindo os vídeos, acompanhando o conteúdo, colocando em prática as coisas, tendo ali 20 minutos do seu dia para cuidar do seu emocional, vai fazer toda a diferença. É assim que a gente fortalece as nossas emoções. E vai fazer diferença não só para o período do vestibular, mas para o resto da sua vida, para tudo que você for fazer na sua vida, sabe? O vestibular não é a única dificuldade, não é o único obstáculo que a gente encontra na nossa vida. Depois existem outros, eu não falo isso com pesar, não, porque essas são coisas importantes que fazem a gente crescer. Mas aí, essas ferramentas que você está adquirindo agora, esse cuidado com o seu emocional vai repercutir e vai te proporcionar benefícios pelo resto da vida. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aqui, não fica amarrando o like não. Eu não entendo isso, antes eu também era assim, tá? Eu ficava amarrando o like. Até eu ter o meu canal no YouTube, aí eu vi o tanto que o like é importante, sabe por quê? Porque isso é a maneira de você virar pra mim e falar assim, Cláudia, o conteúdo tá bom. Tô gostando, tá contribuindo com a minha jornada, continue fazendo coisas assim. Esse é o feedback que eu recebo, você pode deixar um feedback como comentário, é melhor ainda. Mas o like, ele demanda menos esforço, então eu fico satisfeita com o like. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você ficar por dentro de tudo e se preparar emocionalmente para o Enem e outros vestibulares que vão acontecer esse ano. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje, um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.